Você não sabe o valor do que tinha até que o silêncio comece a responder onde antes eles respondiam. Eles não perceberam isso no começo. Como poderiam? Quando alguém sempre aparece, sempre responde, sempre se importa, é fácil acreditar que essa presença é permanente. Mas aqui está a verdade, meus amigos. Toda alma tem um limite, e as pessoas caladas. Elas não explodem quando chegam ao limite. Elas desaparecem. E é aí que a verdadeira dor começa. Não quando você vai embora fazendo barulho, mas quando você para de aparecer. É aí que elas começam a sentir falta daquele que antes consideravam garantido. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem uma vela acesa em um quarto escuro. Ela não grita, não pisca para chamar atenção, apenas queima. Constante, quente, reconfortante. E depois de um tempo, aqueles ao seu redor esquecem que ela está lá. Esquecem que era ela que impedia a escuridão de engolir o quarto inteiro. Mas no momento em que ela se apaga, de repente, a escuridão parece infinita. Era assim que a sua presença era para eles. Constante, subestimada, dada como certa até desaparecer. E aqui está a questão. Eles achavam que você nunca iria embora. Achavam que você sempre estaria por perto, como música de fundo em um café. Familiar, reconfortante, mas ignorada até que a música parasse. Agora, o silêncio parece estranho, pesado, e essa quietude, essa imobilidade, não é uma birra, não é um jogo, é uma declaração que diz: eu já dei o suficiente, já esperei o suficiente, e agora eu escolho a mim mesmo. Como Marco Aurélio disse uma vez, não perca mais tempo discutindo o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. Você não estava lá para convencê-los do seu valor. Você viveu isso. Você apareceu mesmo quando eles não apareceram. Você deu mesmo quando não recebeu nada em troca. E agora que você se foi, sem amargura, apenas distante, eles finalmente sentem o vazio que nunca pensaram que enfrentariam. Vamos acabar com uma mentira enquanto estamos aqui, certo? O mundo nos diz que quem vai embora é frio, sem coração, tóxico. Mas às vezes, ir embora não é crueldade, é clareza. É entender que você não pode se curar onde está sendo drenado. É perceber que sua lealdade nunca deve se tornar sua prisão. Então, não. Você não é fraco por ir embora. Você foi forte o suficiente para ficar em silêncio quando tudo em você queria gritar. E não vamos fingir que eles não perceberam. Eles sentiram a mudança, as mensagens pararam, as ligações pararam, o esforço evaporou. No começo, eles podem ter dito a si mesmos: tudo bem, eles vão voltar. Mas os dias se transformaram em semanas. As semanas em dúvidas. Dúvidas se talvez, apenas talvez, eles tivessem perdido algo real, algo raro. E agora eles são assombrados pelo que pensavam que nunca sentiriam falta. Veja bem, pessoal, quando você estava lá, eles não conseguiam enxergar isso. Mas agora eles relembram as risadas, o apoio, a maneira como sua presença acalmava o caos. E quanto mais eles se lembram, mais se arrependem. Porque você não era apenas alguém. Você era o farol na tempestade deles, a paz no pânico deles. E eles deixaram isso escapar por entre os dedos como areia, só percebendo quando a praia já estava vazia. Então, quero que você saiba uma coisa. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa se exibir para ser lembrado. A presença mais poderosa é aquela que é sentida mesmo depois de ter ido embora. E essa presença é você. Você, meu amigo, é a tempestade que não deixou destroços, apenas silêncio e autoestima. Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários agora mesmo. Eu escolho a paz. Deixe o mundo saber. Deixe eles saberem. Você não está mais esperando para ser visto. Você se vê agora, e isso é tudo o que você precisa para encerrar esse capítulo. Clique no botão curtir. Inscreva-se para receber mais e fique comigo, porque o que vem a seguir mudará a maneira como você vê tudo.
Número 1. O conforto da consistência se torna a maldição da suposição. Quando você está sempre disponível, raramente é valorizado. Não vamos amenizar as coisas. Eles ficaram confortáveis. Confortáveis demais. Sua consistência ficou invisível. Sua presença virou ruído de fundo. Você era aquele que sempre aparecia, sempre respondia, sempre se importava, mesmo quando a energia não era correspondida. E no começo, eles amavam isso em você. Até se acostumarem, até esperarem isso, até seu esforço virar o papel de parede da vida deles, sempre presente, nunca notado. Essa é a parte brutal de ser confiável. Quando você dá sem precisar de aplausos, fica fácil ser ignorado até você se ir. Imagina despejar água em um vaso rachado. Dia após dia, você despeja, você não questiona, você apenas dá. Mas eles nunca consertam as rachaduras, nunca remendam os buracos. Eles apenas continuam recebendo, vendo seu esforço transbordar pelas laterais enquanto sorriem e dizem: "Obrigado, que gentileza." E quando a água finalmente acaba, eles parecem surpresos, como se o poço fosse infinito, como se você fosse infinito. É aí que o medo se instala para eles. É aí que as perguntas começam a ecoar em suas mentes. Por que eles não estão se aproximando como antes? Por que parece que algo está faltando? Eu fui longe demais? Veja, eles não esperavam que você parasse. Eles achavam que tinham tempo. Achavam que poderiam te tirar da prateleira quando estivessem prontos. Mas as pessoas não são livros. E você não foi escrito para ser reaberto quando lhes for conveniente. Deixem-me desmascarar uma mentira agora mesmo, meus amigos. O mundo diz que, se você se importa profundamente, deve ficar. Que ir embora significa que você nunca os amou. Que se afastar é mesquinho. Mas aqui está a verdade estoica. Ir embora não significa que você deixou de se importar. Significa que você começou a se importar consigo mesmo. Como disse Sêneca, ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta adversidades, pois não tem permissão para provar a si mesmo. Você provou a si mesmo não através do conflito, mas através da consistência. Você deu a eles a chance de se elevarem ao seu nível. Eles escolheram não fazê-lo. E agora, você está escolhendo a paz em vez do desempenho. Ainda assim, não é fácil. Você pode sentir a vontade de entrar em contato para ver se eles perceberam sua falta. Esse é o velho padrão sussurrando no seu ouvido. Mas deixe-me lembrá-lo. Quando eles achavam que você sempre estaria lá, eles não estavam pensando no seu coração. Eles estavam pensando na conveniência deles. E você não é conveniência. Você não é música de fundo. Você é o evento principal e merece ser tratado como tal. Agora que seu silêncio está aumentando, eles estão começando a perceber os espaços que você antes preenchia. Começa pequeno, um momento de silêncio, quando eles esperam uma mensagem, uma risada que não parece tão completa sem você. Uma situação em que seu conselho teria ajudado. De repente, as pequenas coisas, aqueles momentos que eles nunca valorizaram, se tornam as lembranças mais fortes. Porque quando alguém perde uma fonte de paz que considerava garantida, o arrependimento não bate à porta. Ele se instala lentamente. Mas aqui está a mudança. Você não está mais esperando que eles percebam. Você não está sentado em silêncio, esperando que eles entendam. Você está dando um passo à frente, mais forte, mais sábio, com os pés no chão. Você não está amargo. Você está melhor, porque agora você vê que dar infinitamente não faz de você uma pessoa gentil. Isso te deixa vazio se não for retribuído. Então, deixe-me perguntar a vocês, meus amigos, vocês já foram ignorados porque estavam sempre presentes? Vocês já foram a paz de alguém, mas receberam causa em troca? Se sim, então digam isso agora em voz alta e deixem nos comentários. Chega de suposições. Digam isso por vocês mesmos. Digam isso pela versão antiga de vocês,
que continuava aparecendo só para provar que eram importantes. Digam isso para o mundo. Isso é aprender a valorizar seu silêncio, mais do que nunca valorizou suas palavras. E fiquem comigo, porque a seguir vamos mergulhar no momento em que eles percebem que você não vai voltar. O momento em que sua quietude começa a assombrar os pensamentos deles. Vocês não vão querer perder isso. Número 2. Eles achavam que você nunca iria embora até você ter ido. Nunca presuma que alguém ficará para sempre só porque sempre ficou. Eles achavam que você nunca iria embora. Essa é a parte que os assombra agora. Não o silêncio, não a saudade, mas o choque disso, porque você não bateu a porta. Você não escreveu um monólogo de despedida. Você não ameaçou ir embora 10 vezes antes de finalmente ir. Você simplesmente parou de aparecer, como uma luz que foi se apagando lentamente até que o quarto ficou cheio de sombras. Foi isso que eles nunca esperaram. Eles subestimaram os quietos, os leais, aqueles que ficam por muito tempo, mas quando vão embora, vão para sempre. Vamos falar sério por um segundo, pessoal. Eles tinham certeza de que tinham tempo. Tempo para descobrir. Tempo para se organizar. Tempo para fazer de você uma prioridade mais tarde. Mas agora o tempo acabou. E pela primeira vez é o seu silêncio que responde em vez da sua voz. Pela primeira vez, eles estão ouvindo o eco alto de tudo o que não fizeram. E isso os está atingindo mais forte do que jamais esperavam. Imagina só. Você era como uma estrela no céu deles, sempre presente, sempre brilhando, mesmo quando eles não olhavam para cima. E eles achavam que aquela estrela era permanente, intocável. Mas na noite, em que finalmente foram procurar sua luz, você tinha desaparecido. E agora a escuridão parece mais pesada do que nunca. E aqui está o que a maioria não admite. Eles contaram com sua gentileza, sua lealdade, seu perdão. Eles achavam que poderiam continuar ultrapassando os limites, e você continuaria aceitando. Mas todo mundo tem um limite. Mesmo o coração mais paciente tem seu ponto de ruptura silencioso, e o seu também. Ele não se quebrou com barulho. Ele terminou com silêncio. É isso que os confunde, porque eles esperavam resistência. Eles esperavam uma perseguição. Eles esperavam que você voltasse, como sempre, mas não desta vez. Desta vez, você não desapareceu para ser dramático. Você não ficou em silêncio para manipular. Você apenas chegou àquele momento em que a paz se tornou mais forte do que sua necessidade de explicar. E foi aí que seu poder realmente ganhou vida. Porque nada é mais perturbador do que alguém que costumava se importar profundamente, mas escolheu não se importar mais. Vamos quebrar outra mentira enquanto estamos aqui. Eles disseram que ir embora significava que você era fraco, que não lutar significava que você não os amava o suficiente. Mas isso é mentira. A verdade é que, às vezes, ir embora é a coisa mais forte que você pode fazer. Porque significa que você finalmente se amou o suficiente para parar de provar seu valor para pessoas que só reconheciam isso quando era conveniente para elas. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E foi exatamente isso que você fez. Você recuperou sua mente, sua energia, seu controle. Você parou de desperdiçar seu fôlego com pessoas que se recusavam a lhe dar vida de volta. Agora, elas estão confusas, não apenas porque você foi embora, mas porque você não está reagindo. Você não está perseguindo as histórias delas. Não está enviando mensagens, apenas verificando as mensagens de texto. Você não está mais orbitando em torno deles. E essa é a parte que eles não conseguem processar. Porque você está calmo. Essa compostura não é algo que eles esperavam. Eles achavam que você viria rastejando. Achavam que você precisaria de um encerramento. Mas em vez disso, você desapareceu como uma tempestade que passou sem aviso. E agora tudo o que resta
são os destroços das suposições deles. Você sempre foi o forte, não é? Aquele que perdoava com facilidade, aquele que permanecia durante a confusão, aquele que mantinha tudo sob controle. Mas ser forte não significa ser infinito. E agora eles estão percebendo o peso de tudo o que achavam que você continuaria carregando. E é tarde demais. Então, deixe-me perguntar uma coisa, meus amigos. Vocês já estiveram nessa situação em que alguém confundiu seu silêncio com fraqueza, sua paciência com permissão? Se vocês já chegaram a esse ponto em que pararam de perseguir e começaram a se curar, quero que digam isso nos comentários. Agora, terminei de explicar. Digam isso pelo seu antigo eu, aquele que deu demais, aquele que ficou por muito tempo, aquele que esperava que eles mudassem. Digam isso pela pessoa que vocês estão se tornando, aquela que vai embora, não por ódio, mas por cura. Porque agora vamos nos aprofundar. Estamos entrando no espaço depois que você sai, onde sua ausência se torna o espelho deles, e tudo o que eles tentaram ignorar sobre si mesmos, finalmente os encara de volta. Fique comigo. A verdade está apenas começando. Número 3. Sua ausência se torna um espelho do qual eles não podem escapar. Às vezes, sua ausência vai ensinar mais a eles do que sua presença jamais poderia. Eles não ouviam você quando falava, mas agora não conseguem parar de ouvir seu silêncio. Engraçado como isso funciona, né? Naquela época, quando você estava sempre presente, sua presença era como um móvel, constante, solidária, dada como certa. Você estava na sala, na conversa, no histórico de chamadas, sempre pronto para entender, ouvir, ficar. Mas agora que você se foi, realmente se foi, algo mudou. E não é só sentir sua falta. É mais profundo do que isso. É a percepção de que sua ausência agora está segurando um espelho e o reflexo. Está mostrando a eles tudo o que não queriam encarar. Pessoal, não se trata apenas de perder uma pessoa, trata-se de encarar a verdade em silêncio. Porque quando você partiu, não com uma tempestade, não com raiva, mas com calma e clareza, eles ficaram sozinhos consigo mesmos. E, pela primeira vez, não há distração, nenhuma rede de segurança emocional, ninguém para ampará-los quando eles desmoronam emocionalmente. E essa quietude, esse silêncio, não lhes parece pacífico, parece exposição. Porque agora todas as desculpas, as deflexões, as culpas não vão a lugar nenhum. Elas simplesmente ricocheteiam. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine alguém sentado em uma sala cheia de espelhos, cada um mostrando uma versão de quem eles eram com você. Aquele que se esqueceu de dizer obrigado, aquele que revirou os olhos para sua gentileza, aquele que só ligava quando era conveniente. E quanto mais tempo ficam sentados naquele silêncio, mais esses reflexos começam a doer, porque agora não podem apontar o dedo. Você não está lá. E essa ausência não é passiva, é poderosa. Fala alto. Eis o que eles nunca contaram. Pensavam que se sentiriam livres sem você. Mas a liberdade sem fundamento é apenas flutuar. Você era a âncora deles, e eles nem sabiam disso até se afastarem demais. E agora, eles não estão mais se sentindo superiores sem você. Eles estão entrando em um ciclo vicioso silenciosamente, com sorrisos por fora e tempestades por dentro. Vamos ser sinceros. Eles achavam que precisavam mais de você do que você precisava deles. Esse era o roteiro que escreveram em suas mentes, e quando você mudou isso sem dizer uma única palavra, isso os destruiu. Por quê? Porque eles construíram sua confiança com base na sua disponibilidade. Você também era o espelho deles. Mas agora que você se foi, eles estão olhando para uma versão de si mesmos que não parece mais completa. Esse é o impacto da sua ausência. Ela expõe a verdade que eles se recusavam a ver quando você estava lá. Quem são eles sem você?
constantemente validando o valor deles? E essa é a mentira que estamos destruindo hoje, meus amigos. Eles disseram que o seu silêncio não importaria, que você, ao se afastar, passaria despercebido, que ir embora faria com que você fosse esquecido. Mas adivinhem só? Sua ausência tem mais gravidade do que o ego deles estava preparado para suportar. E isso não é arrogância, é fato, porque quando você se afasta de alguém que antes se alimentava da sua presença, essa pessoa não apenas sente sua falta. Ela é forçada a encarar as partes de si mesma que tentava esconder atrás de você. Não é apenas a sua energia que está faltando. É o reflexo de quem ela era quando você estava por perto. Ela gostava de quem era. Quando tinham seu apoio, sua estabilidade, sua atenção, você os fazia se sentir válidos, dignos. Mas eles nunca correspondiam a essa energia. E agora que ela se foi, a lacuna emocional é avassaladora. É por isso que as lembranças doem. É por isso que o arrependimento surge à noite. É por isso que eles verificam seu perfil às 2 da manhã, mas nunca curtem. Porque não se trata apenas do que você fez, mas do que eles não fizeram. E agora, cada momento de silêncio é uma pergunta ecoando em suas mentes. Por que deixei alguém assim escapar? Então, se você está assistindo a isso e se perguntando se o seu silêncio tem poder, deixe-me dizer que sim. Você não está sendo cruel. Você não está desaparecendo. Você está evoluindo. E às vezes essa evolução requer separação. Não para ensinar uma lição a eles, mas porque você finalmente aprendeu a sua. Você não precisa mais ser o espelho deles. Você se tornou o seu próprio espelho. E se isso faz sentido para você agora, se você já sentiu que sua ausência começou a abalar a alma deles mais do que sua presença jamais fez, quero que você declare isso abaixo. Digite nos comentários: eu sou meu próprio espelho. Diga isso com convicção. Diga isso pela versão de você que deu demais. Diga isso pela versão que finalmente está indo embora com dignidade. E fique aqui comigo, porque na próxima parte vamos descobrir como seu silêncio começa a aparecer na vida cotidiana deles, das maneiras mais pequenas e silenciosas que gritam mais alto. Você não vai querer perder essa mudança. É onde o esquecimento termina e a assombração começa. Número 4. As coisas silenciosas começam a ecoar. Não é o silêncio que dói, é o que ele revela. No começo, eles não sentiram o silêncio, a mudança. Eles confundiram com espaço. Chamaram de tempo para pensar. Disseram a si mesmos que era só uma fase. Mas o silêncio tem um jeito de se infiltrar. Ele não bate na porta, ele se infiltra por baixo dela, devagar, silenciosamente. E antes que percebessem, aquela quietude começou a criar raízes em lugares que eles achavam que você sempre ocuparia. As mensagens de check-in pararam. Os bons dias desapareceram. As notas de voz aleatórias que antes alegravam o dia deles sumiram. E eles não entraram em pânico imediatamente, porque achavam que você voltaria. Mas os dias passaram e, de repente, não era só a sua ausência que eles estavam percebendo. Era tudo o que você costumava fazer que não estava mais lá. As pequenas coisas, aquelas pelas quais eles nunca agradeceram, as coisas que eles ignoravam, aquelas que achavam que sempre teriam. E agora essas coisas silenciosas ecoam mais alto do que qualquer adeus. Deixem-me dar um exemplo pessoal. Imaginem entrar em uma sala que costumava estar cheia de música. O tipo de música que vocês nem percebiam que estava tocando. Ela simplesmente estava lá. Um som constante, familiar. Mas agora ela está desligada e, de repente, cada rangido no chão, cada zumbido da geladeira, cada tic-tac do relógio, tudo isso é amplificado. É assim que sua ausência aparece agora. O silêncio não apenas te substitui, ele te revela. E o pior é que eles nunca perceberam o quanto você preenchia o silêncio até que o silêncio se tornou tudo o que restou.
Eles não valorizavam suas mensagens até que seus telefones pararam de tocar. Eles não valorizavam seus pensamentos até que você parou de compartilhá-los. E agora, na calma que você deixou para trás, o peso da sua presença finalmente os atingiu. Vamos nos aprofundar. Não se trata apenas de sentir sua falta. Trata-se de ser assombrado pelo espaço que você deixou para trás. Eles não estão apenas se lembrando de você, estão revivendo tudo o que você fez e que eles nunca reconheceram. Aquela paciência gentil quando eles estavam tendo um dia ruim, a maneira como você se lembrava dos pequenos detalhes que eles mencionaram apenas uma vez, a maneira como você os ouvia. Você nunca precisou gritar para ser sentido. Você nunca precisou se exibir para causar impacto. Seu amor não era barulhento, era consistente, e agora seu silêncio é mais alto do que qualquer outra coisa no mundo deles. Você sabe o que realmente os atinge agora. Não são os grandes momentos, não são os aniversários ou datas comemorativas. São os momentos mundanos, os dias em que nada de especial acontecia, mas você ainda assim aparecia. As pequenas lembranças de que eles eram importantes para alguém, mesmo quando não sentiam que mereciam. E agora, toda vez que eles passam por um meme, que você teria rido, toda vez que ficam presos no trânsito e se lembram das suas ligações tarde da noite, toda vez que o mundo deles fica em silêncio, eles ouvem o eco do que perderam. Deixem-me dizer uma coisa, meus amigos. O mundo ensina as pessoas a buscar o amor mais barulhento, aquele com fogos de artifício, com caos, com drama. Mas elas esquecem que são os silenciosos que realmente duram. Aqueles enraizados no cuidado, na estabilidade, na presença. Mas esses tipos são raros. E quando você os considera garantidos, você não perde apenas a pessoa, você perde uma parte de si mesmo que só existia naquela calma. Essa é a mentira que estamos destruindo hoje. Que o silêncio não significa nada, que as pessoas caladas são esquecíveis. Não, a verdade. As pessoas caladas deixam os ecos mais altos. E você, aquele que amou com presença em vez de pressão, é aquele que agora eles não conseguem parar de lembrar. Epicteto disse uma vez: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. E foi isso que você fez. Você ouviu, você apareceu, você se firmou. Você não precisou convencer ninguém. Você apenas incorporou sua verdade. E agora essa verdade permanece na memória deles como perfume, em uma camisa que eles não conseguem se convencer a lavar. Então, se você está aqui se perguntando se eles estão pensando em você, acredite, eles estão. Não por causa do que você está dizendo agora, mas por causa de tudo o que você não está mais fazendo. É isso que os atrai. Não as palavras, mas a ausência delas. Não a atenção, mas o vazio dela. Você parou de preencher os espaços. Eles nunca pensaram que teriam que ficar sozinhos. E agora esses espaços parecem frios. Então, se você já foi aquele que deu silenciosamente e saiu da mesma forma, quero que você comente. Agora mesmo. Meu silêncio fala. Diga isso para que o mundo ouça, para que eles sintam, para que você sinta. Você não precisa levantar a voz para ser lembrado. Você só precisa parar de aparecer para aqueles que pararam de te valorizar. E ficar comigo, porque na próxima sessão vamos explorar o que acontece quando eles começam a tentar te encontrar em outras pessoas e por quê. Ninguém mais jamais se comparará à calma que você trazia. A partir daqui, fica mais profundo. Número 5. Eles te procuram em outras pessoas, mas encontram sombras. Você não substitui a paz. Você apenas percebe quando ela se vai. Em algum momento, eles vão tentar, eles vão tentar, seguir em frente e fingir preencher o espaço que você ocupava com novos rostos, novos nomes, novas conversas. Eles vão sorrir mais, postar mais, rir mais alto,
Para o mundo exterior, vai parecer que eles estão bem, talvez até prosperando. Mas por dentro não é tão simples assim. Porque o que eles não vão contar a ninguém é o seguinte: nada parece o mesmo. E não é porque eles não conheceram novas pessoas, é porque nenhuma delas é como você. Vamos deixar isso claro, pessoal. Eles não estão solitários porque estão sozinhos. Eles estão solitários porque estão cercados por pessoas que não os entendem da maneira que você entendia. Não é a falta de companhia que dói. É a falta da conexão que você criava quando estava por perto. Você fazia tudo parecer fácil, sem pressão, sem fingimento, só presença. E agora, cada nova conversa parece uma comparação que eles não queriam fazer. Cada encontro é um lembrete silencioso de que o padrão era mais alto do que eles imaginavam. Imagina só, eles estão saindo com alguém novo. O clima tá bom, a conversa flui, a lista de requisitos está sendo cumprida. Engraçado, bonito, parece gentil, mas está faltando alguma coisa. Não é química, não é atração. É algo mais profundo, uma espécie de tranquilidade. Eles não sabiam que sentiam falta disso até que se foi. Porque a verdade é que você não apenas lhes deu companhia, você lhes deu clareza. E agora, não importa o quanto eles tentem, cada rosto novo parece uma sombra na luz que você costumava trazer. É o que acontece quando alguém se acostuma com uma alma como a sua. Você não era o mais barulhento da sala, mas era aquele que fazia com que todos se sentissem em casa. Você não tentava impressioná-los, apenas se mostrava real, com os pés no chão, inabalável. E agora essa energia, essa quietude imperturbável, está faltando. Eles conversam com outras pessoas, mas essas pessoas não os ouvem da maneira que você ouvia. Eles riem, mas não ecoa da mesma maneira. Eles recebem atenção, mas não intenção. E aos poucos, a realidade se instala. Deixe-me desmascarar uma mentira aqui. As pessoas acham que quem segue em frente primeiro ganha, que quem posta mais ou festeja mais intensamente já se curou. Mas a cura não é barulho. A cura é tranquilidade. E você não está se esforçando para substituí-los. Não está se forçando a esquecer. Não está fingindo. Está processando, evoluindo, enquanto eles tentam reabastecer algo que não pode ser reabastecido. Porque o que eles perderam não foi apenas um parceiro. Foi a paz. Eles não perderam apenas alguém que se importava. Eles perderam alguém que os via. Alguém que permanecia calmo no caos. Alguém que não precisava ser barulhento para ser ouvido. Esse tipo de conexão não cresce em árvores. Não vem com conversa fiada. Não aparece em aplicativos de namoro. E toda vez que tentam replicá-la, acabam mais frustrados porque, no fundo, sabem que você não era apenas uma pessoa. Você era um sentimento, uma frequência. E uma vez que alguém sentiu esse tipo de segurança emocional, nada mais se compara. E agora, meus amigos, vocês se tornaram o padrão que eles não conseguem preencher. Não porque os tornaram dependentes, mas porque lhes mostraram algo real, algo raro. E a parte mais difícil para eles. Agora você não está tentando reconquistá-los. Você não está verificando, não está esperando à margem. Você ficou em silêncio, não por raiva, mas por consciência. Você não é mais deles para encontrar. Marco Aurélio escreveu uma vez: amar apenas o que acontece, o que estava destinado, não há maior harmonia. E você aceitou o que é. Você não está buscando um encerramento, não está implorando por reconhecimento. Você está em paz com o fato de que algumas pessoas só entendem o seu valor depois de tentarem encontrá-lo em outra pessoa e falharem. Então, deixe-me perguntar, você já foi substituído muito rapidamente, apenas para se tornar o padrão com o qual eles comparam todos os outros? Você já foi a paz de alguém só para vê-los buscar o barulho depois que você se foi? Se esse é o seu caso, quero que você comente isso agora mesmo.
Eu era a paz. Deixe que eles saibam, que o mundo saiba, que você mesmo saiba. Porque ser a calma de alguém em um mundo caótico não é fraqueza, é poder. Fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Estamos prestes a descobrir como o ego deles atrasa a compreensão. Mas a verdade, ela sempre alcança. E quando isso acontece, já é tarde demais. Número 6. O ego deles atrasa a compreensão, mas o tempo não mente. O orgulho é uma máscara usada para esconder a verdade, e o tempo sempre encontra uma maneira de retirá-la. No começo, eles não vão admitir. Eles não conseguem. Não para si mesmos, não para seus amigos e definitivamente não para você. Porque admitir que sentem sua falta significaria admitir que perderam algo valioso, algo insubstituível. E quando o ego está no comando, a verdade fica em segundo plano. É por isso que, no começo, eles agem como se nada tivesse acontecido. Eles postam mais, riem mais alto, até dizem às pessoas que foi melhor assim. Mas por baixo de todo esse barulho, há um silêncio crescente que só eles conseguem ouvir. Aquele tipo de silêncio que se instala quando o espetáculo acaba e a multidão se vai embora. E nesse silêncio, algo desconfortável começa a despertar o arrependimento. Deixem-me explicar. Para vocês, pessoal, o ego é uma coisa poderosa. É aquela voz que diz: eu não preciso deles. É o sorriso irônico que eles exibem quando alguém menciona seu nome, como se isso não mexesse com nada dentro deles. É o silêncio que eles mantêm quando veem sua postagem e seu coração dispara. Mas o orgulho deles não os deixa curtir. Eles dizem a si mesmos: eu estou bem, porque a verdade exigiria vulnerabilidade. E essa é uma linguagem que o ego se recusa a falar, mas a verdade sempre encontra uma maneira de ecoar. Mesmo nos lugares que eles tentaram te excluir, eles podem te ver sorrindo, agora vivendo, crescendo, agindo de maneira diferente. Você não está amargo, você não está exibindo vingança. Você está apenas com os pés no chão. E isso os incomoda. Porque eles esperavam que você se quebrasse. Eles esperavam que você aparecesse para voltar com um último golpe. Sinto sua falta, mas você não voltou. Você ficou em silêncio. E agora sua quietude parece mais alta do que o orgulho deles pode abafar. Você não está mais atuando. Você não está tentando alcançar nada. E o ego não sabe o que fazer com esse tipo de silêncio. Aqui está o que realmente está acontecendo. Eles estão se lembrando, não da maneira que jamais admitiriam, não em voz alta, mas em momentos, em flashes. Eles veem seu nome, ouvem uma música, alguém conta uma piada que parece algo que você diria, e eles riem. Mas o sorriso deles desaparece rapidamente porque, naquele instante, eles se lembram de como era ter você por perto. E não é apenas nostalgia, é consciência, uma lenta compreensão de que o que eles pensavam que poderiam substituir, eles nunca entenderam de verdade. Vamos conversar. A verdade, meus amigos, o ego atrasa a compreensão, mas o tempo é implacável. O tempo não mente, porque quanto mais você fica em silêncio, mais claro fica que você não está esperando por eles. Você mudou, cresceu, se elevou. Você não apenas se afastou, você subiu. E desse lugar mais alto, você nem mesmo olha para trás. É isso que dói mais, porque pela primeira vez, não são eles que decidem quando a conversa termina. É você. Eles disseram a si mesmos que você era substituível, que seguiria em frente rapidamente, que talvez você nunca se importasse tanto quanto dizia. Mas aqui está a mentira sendo destruída agora. Só porque alguém fica em silêncio não significa que não sinta nada. Na verdade, aqueles que sentem mais profundamente são frequentemente aqueles que se afastam com mais elegância, porque sabem que ficar onde são subvalorizados não é lealdade, é autoabandono. E você parou de se abandonar
no momento em que escolheu a paz em vez da validação. Sêneca disse uma vez: o autocontrole é o maior controle de todos. E o seu silêncio foi o seu ato de autocontrole. Você não precisava gritar o seu valor, não precisava explicar o que eles não conseguiam ver. Você simplesmente deu um passo atrás e deixou o vazio falar por si mesmo. E agora o ego deles está se quebrando lentamente, silenciosamente, sob a superfície. Porque enquanto eles fingem estar bem, estão revivendo memórias que você já deixou para trás, respondendo perguntas que você já parou de fazer e estão presos em um ciclo que você já superou. Então, deixa eu te perguntar. Você já sentiu que seu silêncio falava mais alto do que o orgulho deles podia ignorar? Como se sua ausência estivesse se tornando a verdade mais alta que eles tentavam evitar? Se sim, deixa nos comentários. O tempo revela a verdade. Diga isso com o peito. Diga isso por todas as vezes que eles fizeram você questionar seu valor. Diga isso pela versão de você que ficou mais tempo do que deveria. E diga isso pela pessoa que você é agora. Aquela que não precisa mais ser vista, ser conhecida. E fique comigo. Porque, a seguir, vamos entrar no momento que muda tudo. Quando eles te virem prosperando sem eles, sem amargura, sem tristeza, apenas despreocupado, evoluindo, intocável, é aí que a saudade se transforma em obsessão. Você não vai querer perder essa mudança. É aquela da qual eles nunca se recuperam. Número 7. Seu crescimento sem eles é o verdadeiro gatilho. Nada os assombra mais do que ver você se tornar tudo o que eles disseram, que você nunca seria sem eles. Eles nunca pensaram que você prosperaria sem eles. Não mesmo. Claro, eles podem ter dito: espero que você encontre a felicidade. Mas, no fundo, esperavam que você tropeçasse, caísse, voltasse rastejando com olhos cansados e mãos trêmulas, pedindo outra chance para provar seu valor. Esse é o roteiro que escreveram em suas mentes. E agora, você jogou todo o maldito roteiro no fogo e nem disse uma palavra. Você simplesmente evoluiu silenciosamente, com força, e foi isso que os surpreendeu de uma forma que eles nunca esperavam. Vejam, pessoal, a cura nem sempre se parece com yoga e diários ao nascer do sol. Às vezes, ela se parece com silêncio, quietude, foco. Você não correu para alguém novo, não jogou sombra, não divulgou seu brilho. Você só redirecionou sua energia de volta para si mesmo. E essa é a parte que eles não conseguem entender. Porque enquanto eles esperavam pelo drama, você escolheu a disciplina. Enquanto eles observavam sua página, esperando por sinais de sofrimento, você estava lá fora construindo, aprendendo, crescendo, e agora você está diferente. E não do tipo diferente que é amargo ou endurecido. Não, não, você está mais perspicaz, mais calmo, mais consciente. Sua paz é diferente. Sua vibração mudou. Sua energia mudou. Você não está mais disponível para o caos. E isso, meus amigos, é o que mais os incomoda. Porque quando eles pensam em você, percebem que você não apenas foi embora. Você subiu de nível, você se afastou deles e foi direto para o seu eu superior. Deixe-me dar uma metáfora. Imagine uma árvore sem folhas, nua, exposta, quase esquecida no inverno. Esse era você no seu pior momento. Mas o que eles não viram foram as raízes crescendo mais profundamente em silêncio. O que eles não sabiam era que o inverno não era a morte, era a preparação. E agora você está florescendo, com galhos largos, folhas cheias, irreconhecível. E enquanto eles ainda estão presos em ciclos, ainda perseguindo altos temporários, você se tornou tudo o que eles nunca esperavam que você se tornasse. É aí que o arrependimento realmente começa. Não quando eles sentem falta das suas mensagens, não quando eles relembram o seu riso, mas quando eles olham para a vida que você está vivendo agora e percebem que não fazem mais parte da história.
Você não está apenas ausente, você está intocável. Não porque você está se escondendo, mas porque você superou eles. E o ego não consegue lidar com esse tipo de verdade. Eles disseram a si mesmos que você era dependente, que precisava deles, que desmoronaria sem a presença deles. Mas agora, cada postagem que você compartilha, cada sucesso que você alcança, cada dia que você vive sem preocupações, é um lembrete de que você nunca precisou deles para se tornar quem você é. Que a única coisa de que precisava era espaço. Espaço para lembrar quem você era, antes de eles te convencerem a se diminuir. Aqui está a mentira que estamos destruindo hoje. Que a cura precisa ser barulhenta para ser real. Que o crescimento precisa ser visto para ser válido. Não é um crescimento real. Isso acontece nas sombras. Acontece quando ninguém está olhando. Não se trata de provar nada para ninguém. Trata-se de escolher a paz em vez do desempenho, o propósito em vez da atenção. E você fez essa escolha. É por isso que eles estão abalados, porque esperavam uma versão de você que não existe mais. Marco Aurélio escreveu uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. E o que você fez sem rancor, sem gritar, sem precisar de vingança, foi se tornar alguém que eles não podem mais tocar. Sua vida não gira mais em torno de explicar seu valor. Você é o valor. E cada passo silencioso que você dá é um lembrete para eles de que o acesso a você era um privilégio, não uma garantia. E agora eles observam, talvez à distância, talvez em segredo, mas eles veem. Eles veem você caminhando em paz. Eles veem que você não está mais emocionalmente disponível, não está mais verificando, não está mais esperando pelo pedido de desculpas deles, pela clareza deles ou pelas migalhas de atenção deles. E o que os incomoda não é apenas o fato de você ter ido embora, é o fato de você nunca ter olhado para trás. Então, deixe-me perguntar a vocês, meus amigos, vocês já sentiram esse poder? O tipo que vem de finalmente escolher a si mesmo sem permissão. O tipo que não busca aplausos, mas irradia verdade. Se já sentiram, deixem nos comentários agora mesmo. Eu superei eles. Digam alto, digam claro, digam pela versão de vocês que ficou por muito tempo. Digam pela versão de vocês que não cabe mais na gaiola em que eles te mantinham. E fiquem comigo, porque a seguir vamos mergulhar no momento. Eles percebem que você não apenas se foi, mas que é inesquecível. Não por causa do que você disse, mas por causa de como você os fez se sentir. E ninguém mais pode preencher esse vazio, nem agora, nem nunca. O número 8, aquele que eles ignoraram, se torna aquele que eles não conseguem esquecer. As pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez se sentir. E é aí que dói mais. Muito tempo depois que as mensagens pararam, muito tempo depois que você parou de entrar em contato, muito tempo depois que eles se convenceram de que tinham superado. É aí que dói, não como um trovão, mas como uma queimadura lenta, uma verdade crescente e inegável de que, não importa o quanto eles fujam, não importa ao lado de quem estejam agora, eles ainda sentem você. Veja bem, eles pensavam que você era um ruído de fundo temporário, uma fase. Eles não perceberam que estavam ignorando algo raro, uma alma que os via claramente, permanecia com eles totalmente e não esperava nada além de energia mútua em troca. Você não era barulhento sobre seu amor, não era ostensivo com sua lealdade. Você apenas aparecia dia após dia, ligação após ligação, e em algum momento eles pararam de notar. Essa é a maldição da consistência. As pessoas começam a esperar por isso, não a respeitar. Mas aqui está a reviravolta. Você parou de dar isso não com drama, não com raiva, mas com dignidade.
Você não implorou para que eles te valorizassem. Você não tentou convencê-los do seu valor. Você simplesmente saiu da sala. Eles te deixaram esperando e fecharam a porta atrás de você, sem fazer barulho. E agora, eles são assombrados pelo eco da sua ausência, porque todas as tentativas de substituí-lo falharam. Não porque não encontraram pessoas boas, mas porque nenhuma delas os fez sentir o que você fazia. Nenhuma delas lhes deu o que você deu de graça, sem esforço, sem fingimento. E essa é a questão. Você não fingiu. Você amou. Você o viveu. Eles estão percebendo isso agora, mas é tarde demais. Eles achavam que você era substituível porque estavam muito distraídos com a superfície. Mas o que eles perderam foi a profundidade. Sua profundidade, sua calma, sua capacidade de ocupar espaço sem precisar controlar, sua maneira de entender coisas que eles nunca disseram em voz alta. Esse tipo de presença não entra na vida de alguém todos os dias. E, com certeza, não fica esperando para ser vista. E agora você não está esperando. Você não está esperando. Você não está disponível. Você está elevado e de lá de cima, você não persegue. Você não explica. Você não orbita ninguém que não conseguiu ver sua luz quando tinha lugares na primeira fila para ver sua alma. Deixem-me revelar uma verdade brutal, meus amigos. Às vezes, você não se torna inesquecível à força. Você se torna inesquecível por ser aquele que lhes deu paz em um mundo de barulho. E agora, não importa quem, eles se sentam ao lado de algo que sempre está faltando, porque você não era apenas uma pessoa. Eles estão percebendo que você foi uma experiência, uma época de clareza, de segurança, de presença incondicional. E isso se foi, e não vai voltar. Eles vão percorrer fotos antigas, reler mensagens, tentar rir da dor. Eles podem até convencer os outros de que não se importam mais. Mas nos bastidores, por trás do ego, eles sentem isso todos os dias. A verdade é que você não foi embora para punir. Você foi embora porque cresceu, evoluiu, se curou. E essa cura te tornou imune ao tipo de tratamento que você costumava tolerar. Você não implora mais para ser escolhido. Você não compete mais por espaço na vida de ninguém, porque agora você sabe o que você traz, e o que você traz não pode ser esquecido. Marco Aurélio disse isso da melhor maneira. Não perca mais tempo discutindo o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. E foi exatamente isso que você fez. Você não tentou mudar a opinião deles. Você mudou seu caminho. E agora sua ausência diz mais do que suas palavras jamais poderiam dizer. Então, se você está sentado em silêncio, se perguntando se eles se lembram, não se preocupe. Eles se lembram. Eles se lembram da calma, do carinho, da conexão. Eles se lembram daquele que ignoraram e agora percebem que deixaram ir alguém que nunca serão capazes de esquecer. E se essa mensagem te atingiu bem no peito, se você já foi aquele que amou demais, amou profundamente e se afastou em silêncio, então faça isso agora mesmo. Digite nos comentários: eles nunca vão me esquecer. Deixe que isso seja sua confirmação. Deixe que isso seja seu encerramento. Sem implorar, sem perseguir. Apenas a verdade. E se você sentiu isso do fundo do coração, vá em frente e clique no botão curtir. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que precisa dessa clareza.